1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. E então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi meu servo: Assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Eu ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei da tua descendência depois de um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras. E conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, porque falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo, e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, fosse servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. E depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição,
da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adar-ezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adar-ezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Com, cidades de Adar-ezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adar-ezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar por haver pelejado contra Adar-ezer, e por havê-lo ferido, porque Adar-ezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxeram de todas as demais nações, dos edomeus e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servo de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Savizá, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Capítulo 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi, e rapou-os, e cortou-lhe as vestes no meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e do resto do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon, e disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás a socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei.
Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adar-ezer, marchava diante dele. Do que avisado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi os sírios, os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adar-ezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu que no decurso de 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou as forças do exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro, e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Euanã, filho de Jair, feriu a Lame, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como um eixo de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. E injuriou Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos teus servos? Não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer esse negócio, porém agora se é servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi, ele disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isso é, a espada, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, cai eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens.
Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dá-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon, e não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas, e para junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar por Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém vem a minha palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. E ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospere e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os seus juízos, que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel.
Esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem tenha pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância também. Madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra, do ouro, da prata e do cobre e do ferro, não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor.